Mais de 3,5 milhões de chaves Pix já foram cadastradas, diz Banco Central. Na primeira hora, 50 mil foram registradas. Pessoas físicas podem cadastrar 5 por conta em que é titular. Limite para empresas é de 20. Cláudio, por gentileza, colabore conosco e com a nossa sociedade. O que é o Pix? Legal, esse assunto aí está dominando as redes sociais, está dominando todos os comentários e realmente vai mexer um pouco com a tua vida, com a minha vida, com a vida de todos os usuários do sistema financeiro. Talvez a forma como você faz os teus pagamentos hoje vai mudar. A forma como você faz uma transferência bancária, porque o Pix nada mais é do que um pagamento instantâneo, é um pagamento feito na hora. Você sabia que ele vai demorar 10 segundos, de 2 a 10 segundos, é o tempo para uma transferência se concretizar. Que hoje a TED ela é feita, na verdade, de forma de um banco para outro, de forma também online. Mas esse online demora, às vezes, aí 1 hora, meia hora, muito mais, né? Então, o que é o Pix? Na verdade, é uma transferência. Então, vai ser muito normal, Gustavo e Dudu, agora, daqui para frente, alguém chegar em você e falar assim, qual é teu Pix? Qual é teu Pix? Você já tem Pix? Não, ainda não. Vocês já fizeram o cadastro do Pix? Já? Ele vai ter um número? Ele gera um número? Você sabe como faz o cadastro do Pix, né? Eu estou fazendo as perguntas, mas é justamente isso. Como é uma coisa nova, 4 milhões parece um número extremamente grande, mas se comparado com a população bancarizada, são pouquíssimas pessoas. Como que já fizeram o cadastro? Então, nós temos que entender que esse vai ser um trabalho muito forte dos bancos e das cooperativas para fazer o cadastro agora. Foi feito um pré-cadastro, não sei se vocês receberam os avisos, né, das instituições financeiras para fazer um pré-cadastro. Esse pré-cadastro agora ele tem que ser refeito, tá certo? Não vale o pré-cadastro, você tem que fazer agora a confirmação da chave. Você vai entrar no aplicativo do próprio banco, não precisa baixar um aplicativo especial do Pix, você vai entrar pela própria instituição financeira, vai ter um ícone escrito Pix, você vai clicar naquele ícone e ele vai gerar uma chave. Né? E aí você vai escolher a tua. Então você tem que fazer esse procedimento. É claro que os bancos estão divulgando, os bancos não, as instituições financeiras como um todo, né? As cooperativas e tal, estão divulgando como se faz isso. Eu mesmo já fiz o meu cadastro com a chave, como você falou, pessoa física tem uma possibilidade de cadastrar mais chaves e a pessoa física só até 5, isso é verdade. Cláudio, é muito rápido, bem tranquilo. Cláudio, eu tenho uma dúvida, na verdade eu acho que é uma dúvida que as pessoas vão ter, né? Como é que é a operacionalização dessa transferência? A pessoa quando ela vai fazer a transferência pelo Pix, ela seleciona o quê? Um nome da pessoa? CPF? Um e-mail? Existe código registrado na instituição bancária. Você vai, na verdade, hoje, como é que você faz hoje para fazer uma transferência ou um pagamento? Cláudio. Hoje você tem um CPF. Hoje você precisa informar a conta corrente, o número do banco, o número da agência e o CPF. Para fazer qualquer TED, para fazer qualquer DOC, beleza? Certo. A partir de agora você vai informar só a tua chave. Você vai passar a chave minha e a chave de quem eu vou mandar. E aí essa pessoa, ela vai, ou até pode ser feito isso através de um link ou através de um QR Code. Isso tudo vai ser gerado através da tua instituição financeira. O cara vai lá, faz, a transferência vem na hora. Então tu imagina a agilidade. Aliás, TED e DOC pagam. E esse paga? Pois é, o Pix é de graça. Foi criado pelo Banco Central justamente para agilizar as transferências, né? E também ser de graça, justamente para tornar... Você imagina, por exemplo, uma empresa que precisa de uma liberação de uma carga lá no porto, por exemplo, para fazer uma exportação. Aqui, hoje você de repente demora 30 minutos, mas né, o desembaraço demora muito. E para isso 30 minutos é muito tempo, né? Numa situação de emergência. Exatamente. Com o Pix, então, essa informação vai chegar lá na hora, essa transferência. Vai ser gratuito para a pessoa física, né? Então, esse foi um dos motivos de ser criado, justamente para, vamos dizer assim, tornar essa inclusão social, né, das pessoas de baixa renda também, para que possam usar o Pix sem pagar, porque hoje, para vocês terem uma ideia, a TED... tem banco que cobra 8, tem banco que cobra 10, tem instituições que não cobram nada, porque se você tiver algum relacionamento na sexta, você acaba não pagando, mas em média cobra-se R$5 por uma transferência, né? O modelo é online, né? Se fizer no caixa é 13. Pois ainda tem isso. Aí se você fizer uma transferência, de R$50 e pagar 5, está 10% da transação, então fica muito mais acessível você fazer uma transferência via Pix. Eu vejo como uma vantagem. No site do Serasa constava lá que
o Banco Central deu aval para que as instituições financeiras cobrassem pelo Pix, mas elas podem não cobrar. Por exemplo, eu entrei em contato com o Sicredi, os colaboradores do Sicredi me disseram que não, que o Sicredi não vai cobrar pelo Pix. Mas também nesse site do Serasa lá, ele dizia o seguinte, que vai ser estipulado um teto. Então, por exemplo, se eu quero comprar a tua casa, tenho lá na minha conta corrente, não tenho como pagar todo esse valor. Então, também vai ter algumas limitações aí por questão de segurança. Então, existem algumas situações aí que estão se desenhando, ainda tem... Mas tem muitos valores. Um mês e meio, mais ou menos, para se organizar. A maioria dos valores baixos aí, as pessoas estão precisando desse tipo de modalidade. Isso, e vamos lá. Mas você citou um exemplo muito prático, né? Só para... Eu acho que foi fantástico. Eu já fiz, por exemplo, uma TED de R$50. Eu já fiz. Aí, igual tu falou, paga 5 pilas, paga 10% da transferência. Quer dizer... Isso é lesado, né? É um absurdo, né? Absurdo. E aí você pode pensar assim, mas qual é o interesse dos bancos em divulgar esse negócio se é de graça? Porque a gente está acostumado a ver os bancos aí ganhando um bom É a de próxima dinheiro. pergunta que eu ia fazer. Então já vou falar, os bancos grandes estão contra e já inclusive fizeram reuniões com o presidente do Banco Central tentando, porque o Banco Central tem tomado várias atitudes na desregulamentação do sistema bancário para tornar o sistema mais acessível a todos. Uhum. Mas qual que é o grande lance justamente do Pix? É justamente para que todas as instituições possam oferecer. Então vai aumentar a concorrência, vai ficar mais legal para o consumidor dos serviços bancários, porque hoje o custo de uma transferência bancária é de 6 centavos. Então, para que cobrar 5? Para que cobrar 10? Para que cobrar 13? E o custo do Pix para a instituição vai ser de 1 centavo para cada 10 Pix. Infinitamente mais barato. Tá, mas aí a pessoa física não paga, a pessoa jurídica vai ter um custo. Aí que tá, o Dudu entrou nesse assunto e é bem interessante. Vai pagar, o Banco Central ainda não se posicionou com relação à cobrança e nem com relação a tarifas, nem com relação à tabela. Eles geralmente disponibilizam uma tabela, eles ainda não se posicionaram, mas... vai existir mas isso vai ficar, a princípio vai ficar na mão da instituição. Mas como eu disse para você, isso pode ser justamente um atrativo, como você citou da cooperativa Sicredi, um atrativo de repente para ela oferecer algo mais para o seu associado. Talvez vai ser um artifício de venda, um artifício de propaganda. Então, cabe a cada instituição usar o Pix a seu favor. Olha nesse momento. Porque aí mais barato, mais rápido e você ainda pode agendar. Exatamente. Você não precisa, você pode agendar uma transferência. Eu ia entrar mais ou menos nessa esfera, porque o cidadão escreve aqui. Eu tenho lá uma cesta de relacionamento. Aí a cooperativa de crédito ou a instituição financeira, enfim, ela me cobra lá R$ 22,60. Então, nos R$ 22,60 eu tenho direito a 2 TEDs, a um talão de cheques, a um limite de conta e tal. Como não terá mais a TED, porque vai ter o Pix, essa cesta vai diminuir em termos de valor? Outra grande pergunta, bem interessante, e justamente na questão do custo. Eu acho que a TED não vai deixar de existir, porque tem valores grandes que aí que tá, gente. A Pix não tem limite, teto? O Pix não tem limite. Aí que está outra vantagem do Pix, não tem limite. Nem para baixo, nem para cima. Mas eu acredito, exatamente, mas o Banco Central, eu acredito que as instituições vão colocar limites até por uma questão de segurança. Sim. A TED também tem os seus limites, você vai ter que cadastrar. Então tem muitas questões operacionais que vai depender de cada instituição. Nós temos que ver o que é regra do Bacen e o que vai ficar na mão das instituições. E aí é claro, Piccolo, as instituições vão usar isso a seu favor, como você falava, diminuindo a cesta, oferecendo os serviços gratuitos, por exemplo. Isso é uma estratégia assim que a gente espera, né? E é isso que o Banco Central quer, que isso chegue para a população. Sim, porque daí eu pago uma cesta, eu não posso mais fazer TED. Aliás, eu tenho Pix, eu não vou mais fazer TED. Então, para que eu tenho o benefício de 2 TEDs se eu vou fazer Pix à vontade e não vou pagar nada? Uma frase bem interessante que estava lá na matéria do Serasa, lá, ela falava assim, é tanta vantagem que é difícil você não querer fazer o Pix para poder comercializar, né? O negócio assim que é importante, você não vai cadastrar todos os dados numa instituição, se você tem mais de um banco.
Porque o que você cadastrou numa instituição, você não pode cadastrar noutra. Por exemplo, teu código Pix de referência pro Sicredi é o teu CPF. Então, na outra instituição... Não pode cadastrar o CPF, vai ter que cadastrar o e-mail ou, senão, uma senha aleatória. Aí já tem algo que começa a complicar um pouquinho. É como se esse código que você cadastrou lá torne-se um endereço de referência para o dinheiro cair. E eu tenho convicção e certeza que tem gente que é responsável por uma grande empresa que talvez esta pessoa que assina, essa pessoa que movimenta essa grande empresa, ela deva ter, por exemplo, 3, 4 contas de pessoa jurídica que ela responde, ela vai ter que ter um Pix para cada uma, certo? Uma informação para cada uma. Tá. E aí ela tem, talvez, 2 contas, pessoa física. Ela vai ter. Daqui a pouco ela não tem informação para colocar lá. Né? Porque o que vai usar? Se num é o CPF, na outra vamos colocar o RG. Você pode criar algum outro tipo. Não, você tem a opção da senha aleatória. Eu criei uma senha aleatória, porque nós já vamos falar da questão da segurança, que isso vai ser um grande empecilho, vamos dizer, para as pessoas, porque nós estamos acostumados a lidar com as questões bancárias, mas temos medo de usar justamente por conta da fraude. E já existem fraudes, tentativas de fraudes no Pix. Então você tem uma ideia, o Pix, outra coisa que o Dudu estava falando, você imagina você fazer uma transação do Pix, vai facilitar muito as questões do comércio eletrônico, porque hoje se você fizer uma compra na internet com um boleto, você precisa esperar compensar o boleto ou aprovar a transação no cartão de crédito. Daí que vai liberar o despacho da tua mercadoria. Isso pode ocasionar mais demora na chegada da mercadoria. Exato. Com o Pix, isso tudo é feito na hora. E você pode fazer isso no fim de semana, no sábado ou no feriado. Não tem mais aquela questão, não, só posso fazer TED segunda-feira. Então, e até às 5, né? A TED até às 5. Só um detalhezinho. Então, peraí. Tem uma coisa que vamos voltar aqui, o Pix para a questão eleitoral. Porque hoje, para você impulsionar algo na questão eleitoral, você tem que emitir um boleto, pagar o boleto do Facebook, aí depois esperar o boleto compensar, para que você possa impulsionar. Baseado nisso, será que o cidadão que vai fazer esse procedimento, que está apto, né, porque tem uma série de exigências ali, não é você chegar e impulsionar o negócio de um candidato, tem que ser pago pela conta dele, é uma série de situações. Sim, tem que vamos partir do princípio que ele esteja extremamente regularizado e aí ele vai pagar esse Pix. Ele imediatamente já vai ter o resultado, é isso? Exatamente, Piccolo, mas para a eleição, só lembrando, não vai dar tempo, né? Porque o Pix só começa a valer dia 16 de novembro. Então eu acho que já fizeram isso. Após a eleição. Já fizeram isso, Eu acho que já pensaram nisso, Mas né? eu vejo pelo que eu passo, né? Eu sempre estou comprando pela internet e eu acabo usando o cartão de crédito porque eu sei que naquele momento eles vão receber a compra e já vão despachar no dia. Aí, por isso que eu evitava pagar à vista, né? Vou emitir um boleto, vou pagar, mas aí dia seguinte eles vão despachar. Então aquela ansiedade de você ter o produto vai ser bem mais fácil agora. Um outro informante aqui diz o seguinte, só vai funcionar o Pix no Facebook se o Facebook fornecer a opção, né? Porque lá vai ter que aparecer a opção, né? Porque lá ele aparece cartão de crédito, aparece... mas vai ter, com certeza. Você não precisa ter uma conta corrente, você pode ter uma conta poupança para fazer a transferência. Outra coisa. Que bacana. E outra situação que me faz refletir. O único ponto que até agora, pelo que eu estou entendendo, e eu não sei se eu entendi por completo ainda essa novidade, o único ponto negativo é que você, mais uma vez, está refém da internet. Se tu vai em uma cidade pequena onde você não tem internet, você está contando só com o pagamento digital, via internet, via Pix, por exemplo, aí você está... Mas, Dudu, será que hoje, em qual é a cidade que não vai ter? Rondônia é privilegiado, hein? Essa é uma realidade. Sem internet não se faz Pix, mas não se faz quase nada sem internet hoje, né? Hoje a internet está em tudo. Os negócios. Porém, já existe... Toma banho sem internet? Verdade, a pessoa não vai tomar banho sem o celular. Mas só para complementar o que o Dudu falou, já existe, Dudu, estudos do Banco Central para até no próximo ano conseguir fazer o Pix offline. Então também tem essa possibilidade. Olha que bacana. Pergunta aqui da minha esposa. Não tem estorno do dinheiro? A tratativa é direto com quem recebeu? Boa pergunta. Porque a TED, né? A TED você volta para você, né? Quando dá alguma coisa errada. Duas questões, Ana. Boa pergunta. Não está previsto estorno. Então tomem muito cuidado quando vocês forem fazer Pix, porque não estorna. Então olhem, confirmem as informações. Aí foi para outra conta, perdeu o dinheiro? Perdeu o dinheiro. Então tome cuidado. Segunda coisa, questão de fraudes.
pode acontecer fraudes, como a gente já falou. Então, apesar do sistema ser muito robusto no Brasil, mas se acontecer fraudes, o Banco Central está estudando uma forma de reembolsar a pessoa que foi vítima da fraude, tá certo? Mas não tem estorno previsto, não. Então, o Banco tomem Central, cuidado. então, está tentando fazer aquilo que os bancos têm. Eles têm uma reserva, né, que é para fraude, que daí ele reembolsa Isso, reembolsa, exatamente. E, Cláudio, qual que é a assim, previsão de pessoas para até o dia que começar a rodar o Pix? Você tem uma ideia de número? Você está com 3,5 milhões hoje, né? Mas a ideia é atingir toda a população bancarizada. Hoje é obrigatório o Pix para as instituições financeiras, que todas as instituições com mais de 500 mil clientes obrigatoriamente têm que aderir ao Pix. Mas nós já temos aí mais de 677 instituições aprovadas no Pix. A gente acredita, né, pelo que eu andei me informando, eu não sei número, Gustavo, mas é que todas as pessoas têm um interesse em aderir ao Pix, as pessoas e as empresas. Então, tem muita gente resistente até hoje com o aplicativo, imagina com o Pix, né? Ainda mais agora dizendo que não tem estorno. Né? Eu penso que a resistência maior vai ser justamente a questão da segurança. Porém, se vocês forem olhar no site do próprio Banco Central, que eu baseio muito para dar os meus cursos, porque eu tenho que usar fontes, vamos dizer, confiáveis para divulgar informação nos meus cursos. Então, o pessoal, por exemplo, nós não podemos pensar em fazer o Pix sem considerar a questão da segurança. Mas o Banco Central e o sistema financeiro no Brasil, ele é muito confiável. Ele é muito seguro, nós temos aí, na própria TED mesmo, nós temos poucos problemas. Aí eu tirei aqui algumas informações, por exemplo, em caso de suspeita de transação, o Banco Central ele vai postergar a transferência em até 1 hora. Então eles vão monitorar as questões que eles considerarem suspeitas. Ah, Cláudio, mas como que eles vão saber isso? Bem, eles vão usar alguns filtros, que eles já têm uma expertise para isso, para tentar diminuir, né, a questão das fraudes. Isso já é um ponto de apoio para quem tem dúvida com relação ao uso do sistema. Uma perguntinha aqui que surge, ó. Pede se é similar a alguns serviços já existentes, tipo o PicPay. Exatamente, boa pergunta. O PicPay, na verdade, o PicPay já existe desde 2012, se não me falha a memória, e ele é de propriedade de um empresário capixaba, né, do Espírito Santo. Então o PicPay ele já existe, só que o PicPay tem algumas limitações, né? Acho que o nível de transferência é no máximo de R$800, então ele tem algumas limitações. Ou seja, o PicPay é privado e o Pix é público. Então vai surgir mais aplicativos? Provavelmente sim. Gente, esse tipo de transferência instantânea não é novidade no mundo, né? O primeiro que surgiu, o Pix, vamos dizer assim, o pagamento instantâneo, foi em 2008 na Inglaterra, que é o mais popular do mundo, um dos mais... Singapura implantou em 2014 e em 2016 a Índia popularizou também essa utilização. Mas eles têm, vamos dizer assim, algumas facilidades com relação ao uso tanto da internet e tudo mais. Na tua leitura, esse é o caminho para a virtualização da moeda, para se extinguir o papel? Não é um caminho? Exatamente, esse é outro ponto, exatamente, o comportamento, como é que nós nos relacionamos com o nosso dinheiro hoje. Cada vez mais, eu não sei vocês, mas pensem, vocês sabem que eu circulo no mercado financeiro aí há uns 30 anos, né? Mas não vamos falar de tempo, mas falando como é que era no tempo que, vamos falar, de 30 anos atrás, era só dinheiro. Hoje, eu faz muito tempo que eu não uso dinheiro e não uso talão de cheques. Então, o meu relacionamento com o dinheiro mudou. Muitas pessoas passaram a utilizar mais o cartão de débito e o cartão de crédito. Agora, já de um tempo para cá, as pessoas não querem nem usar mais o cartão de crédito e o cartão de débito. As pessoas estão usando o celular para tudo. E assim é nesses países que eu citei. O pessoal está usando o celular para tudo, sim, na verdade, para fazer pagamento. Isso, Japão, China já usa há muitos anos o celular para fazer isso. Então, o comportamento do consumidor, na verdade, ontem eu gravava um vídeo sobre essas mudanças para o Westpar e Palotina, falando justamente o que vai mover a economia nos próximos anos, ou no próximo ano, é o comportamento do consumidor. E Cláudio? Não, pode ir.
Você acredita que essa mudança tem a ver com uma possível economia que o Banco Central tenha com impressão de moedas, com essa reciclagem de moedas que tem que ter com papel? Ou isso é uma demanda realmente do comportamento? O Banco Central entendeu, o governo entendeu que as pessoas estão realmente precisando dessa modalidade? Da onde que vem, onde você acha que vem essa... Eles colocam alguns pilares, né? O pilar do custo da transação é um deles que eu tinha falado justamente para tornar mais acessível a transação para a população não bancarizada, porque hoje, se você olhar, tem um vídeo no site do Banco Central que dá o exemplo de um pipoqueiro, sabe? Aquela pessoa simples que vende o cachorro-quente na frente de uma escola ou na frente de um estádio de futebol, o pipoqueiro. Às vezes ele precisa fazer toda essa transação em moeda, em dinheiro, e além do risco dele ficar ali com esse dinheiro exposto, vamos dizer assim, hoje tem o risco de você pegar um dinheiro, né? Tem gente, por conta, né, você passou por isso, por conta do vírus, de nós, dinheiro é uma coisa que sempre foi bastante, vamos dizer, contaminada, né? E com essa história do vírus agora ficou ainda mais. Então acredito sim, Gustavo, a ideia é reduzir custo de emissão de moeda, também, né, a transparência nas transações e também a acessibilidade de todas as pessoas aí.